Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, pessoal, eu vim hoje aqui para conversar um pouco com vocês, sobre uma determinada questão que eu acho que é super necessária em qualquer sociedade que a gente viva hoje, no nosso querido século XXI, não é mesmo? Bom, que temática seria essa? Eu quero conversar um pouco sobre a própria comunidade a qual eu pertenço, que é a comunidade LGBT. Especificamente, eu gostaria de lançar para vocês uma determinada questão, principalmente que eu vivo atualmente, que é sobre os preconceitos dentro dos preconceitos que existem dentro da comunidade LGBT, isso mesmo. Não basta só existir o preconceito fora da comunidade para contra a comunidade. Nós temos preconceitos dentro da comunidade e preconceitos dentro desses próprios preconceitos. Vou dar um exemplo muito mais claro para ficar mais simples para quem quer entender. Bom, o preconceito fora da comunidade geralmente vem de uma perspectiva muito machista, dessa linha de raciocínio machista, que tenta visar regras para o homem e para a mulher. Para quem não sabe, o machismo não serve só para regrar a mulher, serve também para regrar os homens. E dentro dessas regras que eu posso citar para simplificar e ser mais direto, para os homens especificamente, é o que? Nós temos que assumir todas as despesas, Nós temos que assumir obrigatoriamente uma família, e quando eu falo uma família, é uma mulher, fazer um filho com essa mulher, mulher cis, despesa, fazer família, não ter muitos sentimentos ou nenhum, em determinado nível de machismo, nenhum sentimento, Então, foda-se, sua mãe morreu ali da pior forma possível, você não pode chorar, É isso que o machismo traz pra gente. Bom, o que eu quero dizer com isso, com todas essas perspectivas, é que dentro da comunidade LGBT, por mais que muitas gays ou não reconheçam, gays no sentido geral, tá? Eu vou falar bichas para ser mais didático, porque bicha já engloba todo mundo, Trans, cis, gays, bi, já bicha é para todo mundo, Então a gente já engloba todo mundo aí na bicha. Então, porque isso, querendo ou não, ainda está dentro da própria comunidade. Embora exista o machismo que vai contra a comunidade, que oprime a comunidade, isso também existe dentro da comunidade. E a linha de raciocínio que eu quero pensar atualmente é justamente sobre isso. O machismo que não está fora da comunidade, que está atacando a comunidade. Eu quero pensar o machismo, o preconceito, que está dentro da comunidade, enraizado na comunidade. Porque eu não sei se vocês assim já pararam para pensar em algum momento, o machismo, assim como a misoginia e outros preconceitos, o racismo até, e quando eu falo de racismo é interessante também, assim como eu expliquei o outro, é interessante a gente entender que existe racismo no amplo sentido dele, contra brancos, negros, qualquer outra etnia que vocês imaginarem aí, tá bom? Então, existem esses preconceitos que estão enraizados dentro da comunidade. A primeira pergunta que eu faço, que é interessante a gente começar para iniciar a linha de raciocínio é: bom, nós já sofremos bastante preconceito. Por que existe preconceito dentro de uma comunidade que já tem muito preconceito contra ela? Bom, eu deixo com vocês, mas eu vou lançar uma luz para isso, para vocês talvez começarem a pensar ou talvez contribuir com o pensamento que já existe de cada um,
existe esse preconceito atualmente, né? Porque o preconceito ele faz parte do ser humano, né? Da mesma forma que a ignorância faz parte do ser humano, da mesma forma que, como é que eu posso dizer, que a raiva, que a vergonha, a mentira, da mesma forma que a gente tem também a questão do roubo, né? Que a gente já levaria um pouco para o lado da política, que é o mais comum a gente ver falar sobre isso, né? Então, são questões que faz parte do ser humano que independe se ele está em uma determinada parcela da sociedade ou não. Isso faz parte do ser humano, portanto, isso faz parte do preconceito, né? Ele faz parte de qualquer parcela da sociedade, né? E é interessante a gente se pensar sobre isso, lançar luz sobre pensar, né, preconceito dentro da comunidade LGBT, não só da forma simplista, né, que é, como eu posso dizer, pensar tipo bichas que sofrem muito preconceito e aí por ficar com muita raiva elas jogam muitos outros preconceitos que às vezes ela não percebe que está sendo preconceito também. Então, não basta só a gente pensar nessa perspectiva, porque a gente, de certa forma, querendo ou não, a gente acaba passando a mão na cabeça de muitas que talvez até tenham uma consciência, esse nível de consciência, de preconceito, mas que não estão dispostos, por conveniência, né, a pelo menos passar por um período de reflexão para superar ou reforçar a sua opinião, entendeu? A gente não pode também pensar só tipo, eu vou lançar a luz, vou começar a pensar sobre isso para tentar superar uma determinada questão. Não, às vezes acontece da pessoa, né, estudar, repensar, lançar um senso crítico sobre o que está lhe incomodando e às vezes reforçar, né, fazer uma revisão da sua teoria e às vezes até não e na perspectiva de contrariedade, sabe, de contradição ou até às vezes, né, mas pelo contrário, a gente vê uma perspectiva de reforço. Então a gente também, quando eu me disponho muitas vezes até, eu vou falar por mim agora, quando eu me disponho a pensar sobre uma perspectiva, eu não me disponho somente em tipo, poxa, comunidade LGBT é minha comunidade, entendeu? Eu vou lançar luz sobre isso para tentar, qualquer viado que aconteça, qualquer bicha que lance, compartilhe qualquer coisa, eu vou só compartilhar, vou dizer que ela tá certa. Então, não é assim, entendeu? Não é assim. Porque se a gente ficar só reforçando as bichas da comunidade de forma leiga ou de forma impulsiva, eu acho que essa é a palavra perfeita, de forma impulsiva, só bicha, é bicha, vamos lá, vamos reforçar, vamos ajudar, entendeu? A gente acaba perdendo credibilidade, às vezes até a gente perde a nossa própria opinião, né? A gente perde o nosso espaço só apoiando as outras. Porque já pensou, um exemplo bem prático, já pensou que as bichas afeminadas, sempre que vê um post de uma bicha padrão, enrostida, né, que quer ainda continuar no armário, isso não é errado, não desvaloriza elas como bicha, eu quero deixar isso muito bem claro, né? É interessante a gente olhar para elas e não dizer assim, poxa, determinada bicha compartilhou isso, poxa, é bicha, então eu vou compartilhar isso também, eu vou dizer que isso está certo. E aí a bicha está lá defendendo os padrão, né? Ou então está defendendo os afeminados, que todo viado tem que ser afeminado, entendeu? Não pode ter a bicha padrão. Ou o contrário, a bicha padrão está dizendo que não pode ter viado que dê pinta em qualquer lugar, que tem que ser toda hora o heteronormativo. Então, a gente não pode simplesmente pôr-se
está no mesmo barco, né? No mesmo barco, porque existem inúmeras particularidades dentro de um indivíduo e principalmente dentro de uma sociedade, né? Principalmente, né? Para quem se debruça a entender a sociedade, sabe que existe e vai existir inúmeras particularidades que a gente não pode assegurar em nenhum momento uma linha de raciocínio para tentar justificar aquela realidade, entendeu? O que a gente pode fazer é diagnosticar e dizer que naquele determinado momento aconteceu isso, isso e aquilo, e aí documentar, de certa forma, seja uma revisão bibliográfica, seja, sei lá, no documentário em si, né, num vídeo documentário, enfim, tem várias formas de fazer isso. Bom, então, quando eu me disponho a entender, né, a comunidade, eu me disponho a esse senso crítico do ponto de vista de não simplista, de apenas apoiar cegamente, né? Quando eu vejo uma publicação de uma pessoa trans, né, impositiva, por exemplo, você não pode me chamar de determinada questão porque eu não represento esse gênero, eu represento outro gênero. Você não pode fazer isso, porque você não está falando mais de você simplesmente, né? Você está falando do outro, do que o outro deve pensar, do que o outro deve fazer. E o outro você não controla. É meio até contraditório você dizer que o outro tem que fazer determinada coisa porque isso lhe agrada, né? Ao mesmo tempo que tem outras pessoas, né, digamos assim, pronto, vamos comparar uma questão muito que acontece no Brasil. Machismo, mais uma vez, né? Poxa, a pessoa que é muito machista, ela não vai tolerar que você diga que é mulher nascendo com um pinto, por exemplo. Aí você diz que não tolera outra pessoa lhe chamando de mulher, né? Ou não quer que a outra pessoa lhe chame de mulher. Então, o que eu quero deixar muito bem claro é sobre o discurso em si que você está querendo colocar. O que você está querendo colocar? Você está querendo mostrar para a pessoa que existe uma discussão muito maior, ou você está querendo apenas dizer não estou nem aí com relação ao que você pensa. Minha intenção aqui não é superar, não é criar discussão. Minha intenção aqui não é fazer as pessoas evoluírem, não é trazer conteúdo para as pessoas. Eu estou sendo um autoritário, basicamente isso, entendeu? Não, acabou, entendeu? Eu não quero me dispor a tentar explicar para você. Então, se você é desse tipo de pessoa e eu não compactuo com essa linha de raciocínio, quero deixar muito bem claro isso, né? Porque eu acho que há uma grande disparidade aí entre você iniciar um diálogo com uma pessoa, de qualquer que seja a pessoa, seja um preconceituoso, seja uma outra pessoa da própria comunidade, ou não, seja trans, bi, não interessa, qualquer pessoa, né? Há uma grande diferença para mim entre você iniciar esse diálogo tentando ajudar, não falei ele nem ajudar, mas se colocando no lugar de pessoa que quer ajudar, entendeu? Se coloca no lugar de uma pessoa que quer ajudar essa pessoa a chegar a mesma, não falei ele mesma, mas ter o conteúdo que você teve para poder chegar a essa conclusão que você, pessoa, teve, entendeu? E a gente não pode esperar que essa pessoa chegue nessa mesma conclusão. É interessante isso, ter essa linha de raciocínio, né? Porque cada pessoa, por mais que ela introduza conteúdo dentro dela, nem sempre esse conteúdo vai servir para chegar à mesma conclusão. Às vezes, né, dentro das particularidades do indivíduo, ela chega a uma outra conclusão. E você, como indivíduo, é interessante respeitar isso, entendeu? Então, eu acho que é necessário, para a comunidade crescer, Josino Teixeira Mascarenhas de Andrade está falando isso agora, com base no que eu compreendi até agora, é que para a comunidade LGBTQI+, se dispor
né? Eu até diria isso, dispor não de uma forma transgressora, por isso que eu falo dispor, a mostrar para a sociedade que ela quer ser compreendida e, consequentemente, respeitada, eu acho que até o contrário, respeitada e, consequentemente, e, consequentemente, compreendida, né? É interessante que a gente comece esse diálogo com a sociedade de uma forma a se colocar, não de uma forma transgressora. Eu não quero, você não vai fazer isso, ponto final, não quero discussão. Então, eu acho que é super necessário a gente se colocar do ponto de vista eu tenho essa informação, eu tenho essa compreensão. Você quer o diálogo? Se a pessoa aceitar, beleza, ótimo, vai ser até bem mais frutífero, né? Mas se a pessoa não quiser, de novo, beleza, entendeu? Então, por que se colocar nesse ponto de vista? Porque se a gente nos colocarmos do ponto de vista de transgressão, de autoritariedade, né, a gente só vai estar cometendo, pelo menos do que eu vejo, que a gente só vai estar cometendo o mesmo erro que as outras pessoas fora da comunidade, ou seja, tudo que eu falei muito bem mais cedo sobre o preconceito fora do preconceito, ou seja, fora da comunidade, ele vai estar ganhando força. Se ele está ganhando força, imagine o preconceito dentro da comunidade. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio que eu quero chegar? Até porque eu ainda nem cheguei do preconceito dentro do preconceito, né? Então, há muito o que se pensar, né, enquanto comunidade. Né? Eu trago isso justamente para a gente começar a pensar o que nós queremos quanto comunidade. Nós queremos repetir, eu não falaria nem cometer o mesmo erro, porque isso depende muito. Eu diria repetir a mesma ação, a mesma linha de raciocínio que as pessoas fora da comunidade que têm preconceitos contra a galera da comunidade, né, realizam com a gente. Eles são muitos, não todos, mas são intolerantes com a gente. Será que nós queremos repetir a intolerância também? Ou nós queremos construir pontes e diálogos? Desculpa. Então, é isso que eu quero trazer. Muitas vezes eu comento posts, né, de pessoas trans, pessoas bi, sei lá, posts da comunidade, que eu digo assim, né, às vezes de forma muito sarcástica, né, o que não me valoriza nem um pouco, principalmente pelo discurso que eu acabei de fazer. Mas a linha de raciocínio é a mesma. Criticar essas pessoas da comunidade, né, principalmente as hipócritas, né, que dizem que quer direitos, que isso é aquilo, mas quando surge a oportunidade de construir o diálogo, elas preferem fazer piadas, compartilhar memes, né? E aí está lá eu, corpo presente, não posso e não vou e não faz parte de mim passar os olhos e dizer, legal, é da comunidade, então a gente vai apoiar, só dá o like, compartilha, entendeu? Século XXI, todo mundo lá, bate palma, Pablo Vittar, então agora já vou ser, né? Já vou ser hateado. Então,
eu faço a minha crítica. Poxa, você não reconhece a comunidade trans, eu fico decepcionada com você. Então, eu trago para essas pessoas, às vezes de forma sarcástica, que não convém, assumo isso, né? Tenho que trabalhar isso. Mas a minha história, assim como o que eu acredito, e da mesma forma, né, acho que é muito frutífero, não só para mim, como indivíduo, dentro de uma sociedade ou de uma comunidade, que é a comunidade LGBT, mas também, né, do ponto de vista de pensar sobre a comunidade em si. Eu acho que a comunidade em si, ela seria bem mais organizada, bem mais forte, até mesmo reconhecida, né, mundialmente, se nós que fomos partes, né, dessa comunidade começássemos a entender ela não do ponto de vista autoritário, ou seja, cometendo o mesmo erro das pessoas que estão fora dela e que insistem em diminuí-la, entendeu? Ou seja, cometer o mesmo erro que elas, que é do autoritarismo, né? Eu acho que seria muito mais frutífero, teria muito mais reconhecimento, teria muito mais força se nós não cometêssemos esse mesmo erro. Embora eu reconheça sim que às vezes, né, nós somos seres humanos e, né, como todo ser humano, existe limite, né? Às vezes a gente é tão pisado ou pisada ou pisades, né, que gera revolta, e revolta não é revolta do Egito Antigo, ou até antes, no tempo de Jesus, até antes já existia revolta, né, com relação à humanidade. Então, é super interessante que a gente pense cada vez mais, eu acho que essa é a minha principal informação, é que a gente pensa cada vez mais, né, e compartilhe cada vez mais essa perspectiva de uma comunidade consciente, respeitosa e principalmente ao contrário do que é fora da comunidade, que ataca a comunidade, tolerantes. Obviamente, quando eu falo tolerantes, eu também estou falando de um limite, como existe limite para tudo, né? Tolerantes, que é uma coisa que não existe, e o que eu acho que desestrutura a nossa comunidade é a intolerância. A intolerância não está somente fora da comunidade, ela está dentro da comunidade. E é por isso que a comunidade ela não tem a força que eu acho que ela teria se ela tivesse uma tolerância muito maior e um respeito muito maior, né, sobre quem está dentro dela. E isso, quero deixar claro, né, para não ser injusto, é que isso não faz parte somente da comunidade LGBT. Isso acontece entre a galera negra, indígena, branca europeia, sabe, fudida, burguesa, entendeu? Dos gays dentro da comunidade bi, trans, não binária, dos pobres, dos ricos. Isso faz parte do ser humano. Então, quando eu falo sobre tolerância, quando eu falo sobre respeito, eu estou falando numa perspectiva não só dentro da comunidade LGBTQI+, embora o tema seja esse, né? Eu estou falando também, quer dizer, eu estou apelando também para uma questão muito maior, né? Que eu acho que, querendo ou não, faz parte, até porque todo mundo vive na mesma sociedade, né? Que é humana, sobre o respeito e a tolerância, né? Nós perdemos muita força
quando paramos para atacar a gueia, a bicha, que não está seguindo a sua perspectiva de regra. Entendeu? Porque a gueia, a bicha que não está seguindo a sua perspectiva de regra, ela não está seguindo só a sua perspectiva que está dentro da comunidade de regra, isso e aquilo, ela também não está seguindo as regras das pessoas que estão fora da nossa realidade. E aí vai, as pessoas de fora atacando a gay e a bicha, e as pessoas de dentro atacando a mesma gay e a bicha. Aí você espera o quê? Que ela dê um sorriso? Que ela baixe a cabeça? Que ela atenda as suas minúcias, assim como as minúcias das pessoas de fora? Não. Ela vai se afastar. A tendência de uma pessoa que está incomodada é geralmente duas. Ou ela contra-ataca, ou ela, né, se distancia, ela se afasta. Seja uma ou outra, nós, enquanto comunidade, nós estamos perdendo força. Então, muitas vezes, eu até me disponho a criticar as opiniões dentro das bichas, dentro da comunidade. Não é para dizer assim, tipo, não estou satisfeito. É para dizer assim, abre o olho. Olha a tua opinião, revisa a tua opinião. Porque eu identifiquei esse preconceito. Será que você não está só rebobinando a fita, não? Cometendo o mesmo erro? Você não está só reforçando um preconceito que já existia? Entendeu? Então, quando eu faço essas críticas, é justamente para reforçar, para empoderar cada vez mais com uma linha de raciocínio crítica, para as pessoas pararem, meu Deus, será que eu estou fazendo a mesma coisa? Será que eu estou repetindo o mesmo erro das pessoas que me humilharam, que as pessoas que quiseram me colocar para baixo? Será que eu não, por exemplo, uma pessoa que não é não binária ou trans, né? Será que eu não estou repetindo as mesmas perspectivas que a galera cis, binária, né, me impôs? Entendeu? Então é interessante a gente fazer essa revisão com relação à nossa opinião, justamente para não aumentar a pressão que já existe que já existe em cima da própria comunidade. Vamos pensar, né? Essa é a minha maior mensagem dentro da comunidade. Confesso que às vezes não sou muito claro com relação a isso. E é interessante, né, que a partir de agora, quem for me escutar, a gente começa a pensar sobre isso. Será que eu não estou cometendo o mesmo erro? Será que a minha opinião, na verdade, não só está servindo para, sei lá, para sustentar o meu ego? Às vezes acontece isso, é normal. O problema não é você emitir, muitas vezes o problema não é você emitir a opinião. O problema é você emitir a opinião e dizer tanto faz, caguei, vai ser essa aí, acabou, não vou mais pensar sobre isso, entendeu? Vou permanecer no erro. Não vou repensar, e nesse repensar posso reforçar ou eu posso retificar, né? Então, é justamente isso. E isso não serve só para a comunidade LGBT, não. Isso serve para qualquer indivíduo. Eu estou compartilhando com esse meme por quê? É porque eu quero me sentir satisfeito com determinada piada, ou porque eu quero provocar na sociedade, ou seja, nas pessoas que vão ver esse meme. Aí a gente entra até na parte da tecnologia de hoje em dia, né? Mas tudo bem. Eu quero que as pessoas vejam essa atitude como o quê? Sob um ponto de uma perspectiva mais reflexiva, para ajudar a desenvolver a sociedade. Eu quero simplesmente me abster de qualquer tipo de coisa e apenas
inflar o meu ego, entendeu? Suprir as minhas necessidades particulares. É esse o tipo de pensamento que eu tenho. O que eu acho interessante as pessoas fazerem. Porque isso não vai resolver. Já vou deixando muito bem claro que isso não vai resolver, a sociedade não vai ficar perfeita somente por esse ponto de vista. Porque eu posso estar cometendo também muitos erros aqui. Mas vai ajudar. E é isso que eu invoco nas pessoas. Às vezes de forma errada, eu confesso. Mas é isso que eu quero invocar nas pessoas. A reflexão para uma sociedade mais evoluída. E quando eu falo mais evoluída, eu estou voltando àqueles conceitos que eu falei mais cedo, de tolerância e de respeito. É isso que eu estou falando. Bom, com essa linha de perspectiva, talvez futuramente eu vou até ver o feedback de vocês para ver como é que ficou. Não sei nem se o vídeo ficou bom, mas é com essa linha de raciocínio que eu quero que vocês tenham toda vez que eu compartilhe alguma coisa e que eu quero ver vocês compartilhar, que eu gostaria muito, e eu confesso que esse é o meu ego falando, que eu gostaria de ver vocês compartilhando é justamente nessa perspectiva. O que eu quero? Apenas o meu ego ou uma sociedade mais evoluída, né? Dentro das perspectivas que eu falei de evolução. Com certeza cometi muitos erros nas minhas falas, né? Eu ia falar falhas, né? Mas eu já falei erros. Mas a gente vai construindo. Haverá muito mais outros vídeos se esse tiver um bom feedback, obviamente, né? E a gente vai construindo. A ideia é de construção, de desconstrução, de diálogo, sabe? De ouvir o que vocês têm para dizer e de continuar na realidade, né? Sociedade é uma coisa muito dinâmica, que a gente não sabe o que pode acontecer, né? E com base nisso, é interessante que a gente pense sempre na reflexão, do ponto de vista reflexivo, que eu falei mais cedo. Será que isso é só para encher meu ego? Será que isso é para a sociedade? Será que isso não está muito pessoal? Será que eu tenho uma formação necessária para estar abordando esse assunto? Será que eu não estou sendo muito egoísta, né? Então é interessante que nós façamos essa reflexão, porque o caminho é, no meu ponto de vista, e deixo claro isso, é a reflexão. Se tiver que errar, e vamos errar, não se preocupe, você e qualquer pessoa vai errar, assim como eu e qualquer outra pessoa. Se tiver que errar, né? Erre, peça desculpa, retifique ou não. A gente erra não para retificar ou voltar atrás. Às vezes a gente erra porque não reforçou o suficiente. E aí, cada pessoa é que tem o seu nível de empoderamento, de respeito, para tentar também entender também quando uma pessoa, na verdade, quer reforçar a sua opinião e não apenas voltar atrás, como é o esperado. Muitas pessoas esperam que a pessoa apenas volte atrás. Poxa, realmente eu estava errado, isso, aquilo. Isso acontece, pode acontecer. Mas às vezes a pessoa, quando sai de uma reflexão, ela não volta atrás. Pelo contrário, ela faz algumas retificações e reforça a opinião dela, entendeu? Deixa mais concreta, deixa mais, né, um pouco mais difícil de ser refutada às vezes até, quando é uma questão de refutação. Mas é interessante que a gente pense enquanto comunidade, voltando agora para a comunidade, do ponto de vista crítico.
O que eu quero para a minha comunidade? Será que eu estou fazendo o que eu estou compartilhando, o que eu estou falando, a minha opinião, está sendo para aumentar o meu ego ou é para deixar a nossa comunidade mais forte?